Eu sou a Suzane Jales, coach e escritora. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre algo que determina os nossos comportamentos, as nossas atitudes, enfim, a nossa vida. Crenças, mas não tem nada a ver com religião. Eu vou contar uma historinha para você poder entender bem do que eu estou falando. Os circos sempre fizeram parte da minha infância. Quando chegava um circo na minha cidade, nossa, a minha família era uma das primeiras aí, nos primeiros dias. E como meu pai era extremamente pontual, a gente chegava sempre muito cedo. Só que, como criança, eu não gostava de ficar lá naquela cadeira, esperando o espetáculo começar. Às vezes dava tempo de eu dar uma rodada, verificar as coisas como um todo e ver os animais antes da apresentação. Eu observava que a grande maioria ficava nas jaulas, mas os elefantes não. Esses ficavam ao ar livre e tinham, olha aí para essa foto, estaca fincada no chão com uma corrente amarrando na patinha dele. Gente, era impressionante ver aqueles animais imensos, pesados, de uma força assim gigantesca e que não faziam nenhum esforço para se soltar. Isso sempre chamou minha atenção, porque eu já vi imagens como essa que eu estou mostrando para vocês aí, de um elefante virando um carro. Então, se eles usassem essa sua força, por exemplo, eles arrebentariam aquela corrente ou, no mínimo, arrancariam a estaca do chão. Mas por que eles não faziam isso? Aí eu fui investigar e descobri que é porque quando filhotes, eles foram aprisionados dessa forma. E na época, não era preciso nenhuma corrente tão forte, uma corda forte, era suficiente para deixar eles presos. Isso, na época, era muito forte para eles. Então é provável que eles tenham tentado se liberar, se soltar daquela corda, puxar e nada de conseguir. E ainda pequenos, eles se cansaram de se esforçar e passaram a aceitar o fato de que estavam presos e que não iam conseguir. A questão é que a partir daí eles implantaram esse registro na cabeça deles. Eu não consigo. Passaram a acreditar que não conseguiam e nunca mais tentaram colocar a força deles outra vez à prova, mesmo depois de adultos. É que a prisão já não estava mais na pata, mas na cabeça. E aí eu fiquei pensando, será que isso acontece só com os elefantes? Não, não mesmo. Muitas vezes nós nos comportamos como os elefantes de circo. Nós vivemos amarrados a muitas estacas que nos impedem de conseguir o que queremos. E tem estaca para todo gosto. Mas isso acontece de maneira assim bem clara desde a época de criança, quando a gente escuta determinadas coisas ou passa a acreditar em determinadas coisas. E isso só vai se somando com experiências ao longo da nossa vida. Tanto que a gente tenha vivido, como que a gente tenha observado em outras pessoas passando determinadas situações. Isso vai como que traumatizando a nossa mente. E a questão é que a nossa mente pode criar uma falsa generalização. Se aquilo aconteceu, vai acontecer de novo e sempre. Então, a gente faz essa generalização que na maioria das vezes tenta nos proteger. Então, assim, igual aos elefantes, a gente grava na nossa memória coisas como eu não posso ter isso, ou eu não acredito que eu possa ser aquilo, ou eu acredito que não tenho direito a tal coisa, eu acredito que não vou conseguir isso, eu acredito que eu não tenho capacidade de fazer aquilo. E aí a gente começa a justificar. E tudo que vem depois do porquê, que é a nossa justificativa, é uma crença que a gente chama de crença limitante. Tipo, eu não posso isso porque eu sou velho demais, porque eu já não mereço, ou porque eu não sou inteligente o suficiente, ou porque não sou bonito, por aí vai. Tudo isso são crenças. E essas crenças são como regras que prendem, sabe? São regras que nos impedem de conseguir enxergar o que é possível, tanto para a gente ser, como para a gente fazer. E tem uma questão interessante. Essas crenças funcionam como uma espécie de filtro da realidade. E
tem um peso enorme, podendo realmente ser extremamente nociva à nossa vida. E quanto mais carregada de emoção, mais força elas têm, porque elas são invisíveis. Nós nem nos damos conta de que elas existem e que nos controlam. Elas nos fazem atribuir um significado diferente dos acontecimentos. A gente vê e deduz: aquilo é assim, aquilo é assado, de acordo com essa nossa crença, de acordo com o que a gente acredita que está vendo. E aí nós vamos nos comportando de acordo com o que a gente acredita e fazendo escolhas baseadas nessa realidade distorcida, mas que para nós é absolutamente verdadeira. Um exemplo disso, por exemplo, é uma crença limitante da pessoa, por exemplo, que acredita que cometer um erro e falhar é muito ruim. Uma pessoa que acredita isso, não pode se cometer erro, falhar é terrível, é provável que essa pessoa evite qualquer experiência de aprendizagem ou de crescimento, porque para isso ela teria que precisar estar disposta a errar. E se para ela cometer erro é uma falha enorme, ela vai evitar para deixar de errar. Então é uma crença que limita a aprendizagem, limita ousar coisas novas, limita crescer. Da mesma forma, por exemplo, quem se acha que foi rejeitado, provavelmente vai evitar conhecer ou ter relacionamento com novas pessoas. Isso limita. E quem é que não conhece a história de, por exemplo, de crianças que no supermercado choram, esperneiam pedindo alguma coisa até conseguir isso dos pais? Pode não acontecer nada, mas ela pode criar uma crença de que para a gente conseguir as coisas tem que ser no grito e se tornar um adulto que ganha tudo, quer ganhar tudo no grito, que bate na mesa e diz: aqui quem manda sou eu. Conhece alguém assim? Pois é, pode essa crença ter vindo lá da infância. Aliás, grande parte das nossas crenças vieram no período da infância, até mais ou menos 5, 7 anos de idade. E assim, como os elefantes, nós vamos nos resignando, acreditando que aquilo é uma verdade e nunca mais voltamos a tentar mudar. E pior, a gente passa a buscar notícias, experiências, comentários de outras pessoas que reforcem e confirmem a nossa crença. E aí isso cria um ciclo vicioso. A gente acredita e busca essas coisas, esses argumentos que justifiquem a nossa crença. Quando a gente encontra isso reforça a nossa crença. Aí a gente continua buscando, que vai aumentando, e isso fica nesse ciclo. Enquanto a gente não quebra ele só vai aumentando. E essa nossa crença vai ficando extremamente poderosa. Eu não sei se vocês assistiram, tem um filme que eu gosto muito chamado Água para Elefantes. Tinha uma elefanta chamada Rose, e quando ela está com sede, muita sede, não tem como ela tomar água, ela enxerga que tem um balde assim longe e a corda dela não dá até lá. Aí ela vai, arranca a estaca, vai até o balde, toma água, depois volta até o local onde era a espécie de confinamento dela e prende novamente a estaca no solo. É muito legal a gente ver isso, porque também é assim que a gente costuma fazer. Às vezes, por breves momentos, parece que estamos conseguindo sair dessa enrascada. Aí, logo depois, a gente se prende de novo nessa estaca. E o que é pior, passa a dizer: não, eu não sou assim. Tu lembra daquela vez que eu fiz assim, assim, assado? E usa essa rara exceção como justificativa de que eu não tenho essa crença. Bom, o grande problema é que essa crença, ela vai enraizando, enraizando. E mesmo que estejam assim, fazendo mal, elas passam a ser parte de nós e da nossa vida como um todo. Olha, é uma coisa tão impressionante que a gente pode se sentir completamente perdido se perder uma crença dessa. Tem muita gente que prefere optar pela cegueira e viver com as suas crenças do que questionar essas crenças e descobrir que elas são falsas. Isso daria um trabalho fenomenal. Mas é exatamente no questionamento que está uma das formas da gente conseguir se livrar dessas crenças. Porque para ficar livre dessa crença, qualquer uma delas, a gente precisa ter no mínimo coragem e disposição
disponibilidade para decifrar esse nosso inconsciente e sair dessa nossa aparente zona de conforto. Não é que seja uma zona completamente confortável, é uma zona que nos deixa no conforto, no sentido de evitar a mudança, porque eu não sei o que vem em seguida. E é exatamente por esse ponto que a gente começa a mudar nosso padrão mental, questionando essa nossa maneira confortável de pensar, que aquilo está assim e que não vai mudar. Esse questionamento, quando a gente começa a fazer, as crenças vão meio caindo, sabe? Será que isso acontece mesmo? Será que eu tenho certeza disso? Nunca aconteceu uma outra vez que não foi exatamente desse jeito? Começa a questionar essa crença. Essa é a forma da gente derrubar as nossas crenças. Então, como é que a gente pode procurar saber alguma crença sua? Você tem alguma crença? Acha que tem? Comece a se observar. Como é que você tem agido? O que você tem dito sobre você, sobre as outras pessoas, sobre o mundo à tua volta? Um sinal de alerta sempre acende na minha vida quando eu acho, por exemplo, que as coisas são mesmo assim, que não vão mudar, que a gente não deve ter grandes expectativas sobre determinada coisa. Isso logo me acende uma luzinha amarela. Opa, tem alguma crença, eu estou acreditando em alguma coisa sobre isso. E é como se a gente tivesse assim, o olho tapado e abre e sabe, fecha. Pois é, aí você vai abrindo devagarzinho, como quem está curioso e se perguntando, será que eu tenho certeza disso? De onde é que vem essa certeza? Nunca aconteceu diferente? É uma forma de realmente a gente questionar a crença e ela começar, no mínimo, a perder a base. E tem um detalhe, destruir, depois que você descobre que tem a crença, você vai destruir essa crença. Destruir uma crença, na maioria das vezes, não é tão fácil. Não é uma tarefa assim, tranquila. A gente tem que continuar questionando e procurando não argumentos para justificar, mas o inverso. Sendo que algumas vezes, realmente, quando ela nos paralisa mesmo e são grandes, a gente precisa de ajuda de um profissional, que pode ser um coach, um terapeuta, um psicólogo, enfim, tem vários profissionais aptos a isso. Esses profissionais têm um ouvido treinado tanto para detectar uma crença, como também eles possuem ferramentas e técnicas próprias para cada caso. Cada caso você tem uma ferramenta. No coaching a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar, mas cada uma é específico para determinada coisa. Bom, eu finalizo esse nosso vídeo lembrando as palavras da filósofa e economista Rosa Luxemburgo. Ela diz o seguinte: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então vamos se movimentar, vamos quebrar essas correntes. Se você gostou do vídeo, curte aí, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. Super beijo e até a próxima!